Então, e o terceiro vídeo, bombástico, ela começa assim, em inglês, que é The more light you have, the more darkness will come for you. Então, assim, quanto mais luz, e a Anne começou dessa forma, ela começa esse vídeo assim também. Quanto mais luz você tem, mais escuridão vem até você. E aí ela vem com uma frase, que é uma palavrinha que eu e a Anne, assim, a gente acha meio polêmica, mas ela fala, não empodere a escuridão. Né? E aí você precisa dizer para você mesma, para você mesmo, que você não tem o que a escuridão deseja, que você não tem aquilo que eles estão buscando em você. Por quê? Por que você não tem? Porque, na realidade, você precisa se autoconhecer e saber do seu poder. Porque quando você faz essa transposição, quando você deposita alguma coisa com relação à escuridão, quando você se preocupa com aquilo, você já está chamando atenção. Né? E aí tem aquele negócio, eu não tenho luz o suficiente, né? Ou eu não quero ter. Quando você fala isso, você já decreta e diz que você não quer. Tá? Ter luz é ter consciência divina, é o que ela fala. Confie na sua luz. Tá? Você não confia na sua luz sem conhecer a sua luz. Mas quando você consegue fazer isso, a escuridão ela se encolhe automaticamente. Porque você precisa confiar nessa luz. Você precisa entender que essa luz é natural, que você absorve e você emana. E aí, como é que a gente se defende da escuridão? E a gente passa muito tempo fazendo o quê? Colocando paredões, fazendo escudos, né? Colocando cercas contra... O que está passando aí? Amiga? Oi, que foi? Você botou algum vídeo aí que tá dando eco em mim. Pronto, voltou. Então, quando você dá poder à escuridão, é justamente quando você coloca essas cercas, quando você coloca esses escudos, quando você coloca esses paredões e quando você começa a se preocupar com isso, né? E sem entender que você precisa, na realidade, ao invés de reconhecer a existência da escuridão e focar na sua luz, você faz esse trabalho de estar preocupado, né? Então, reconhecendo a escuridão e focando na sua luz é o trabalho mais importante que você precisa fazer. E como é que você dá esse poder à escuridão? Os ataques, a vitimização, tudo isso é você querendo se culpar ou culpar a escuridão. E aí, você está dizendo o que para a escuridão? Eu sou muito pequeno para lidar com isso. Eu não tenho condição de lidar. Quando você externaliza, você esquece de assumir que você é capaz de emanar essa luz. A luz precisa sair de dentro de você. Você precisa absorver e emanar, né? E ela fala de uma palavra em inglês aqui, que ela fala que é uma espécie de desowning, que é uma deserdação. Você deserda a sua luz, você tira isso de você, né? E como é que você tira isso de você? Justamente colocando esse medo, colocando esse receio de entender que é muito mais fácil você pegar e você assumir que é capaz de emanar e aumentar a luz que sai de você, do que simplesmente construir essas cercas externas. Deixa eu passar para o próximo. Aqui, gente, eu fiz anotação no caderno, tá ótimo. Né? E como é que também a gente consegue fazer com que esse poder seja retirado da gente? Com as distrações que tem no planeta nesse momento. E aí eles fazem isso com aquela jogatina de narrativa, né? Se a Terra é redonda, se a Terra é quadrada, se a Terra é plana, se a Terra é triangular, se a Terra... E as pessoas perdem o quê? Perdem energia discutindo sobre isso, sobre os psyops, né? Isso tudo são distrações. E não são só as distrações dentro da formatação, porque quando a gente fala dos ismos, quando a gente entra em política, em religião e começa a discutir sobre isso, você já está ali gastando energia, você já está entrando em narrativas que te drenam. Mas não só essas. Existem narrativas dentro do nosso mundinho de despertos que também nos drenam. Porque qual é a diferença, vamos lá, que se faz hoje, e qual é a diferença que vai fazer na nossa vida? Saber se a Terra é redonda, se a Terra é quadrada, se a Terra é plana.
Ah, não, isso é conhecimento, Dini. Beleza, mas você precisa discutir sobre isso. Guarda isso para você, porque nesse momento, no momento em que nós estamos, qual é a coisa mais importante a se fazer? Qual é o discurso uníssono de todas essas pessoas? Trabalhar o seu interior, trabalhar o seu autodesenvolvimento, trabalhar a nossa evolução. E a partir do momento em que você vê as pessoas lutando pelas suas verdades, você questiona: por que isso é tão importante? Por que é tão importante? Faz essa pergunta para você. Qual é a coisa mais importante que a gente precisa fazer nesse momento? E é um momento que nós estamos sendo testados o tempo todo. Né? A própria, aí ela cita, eu falei, uau, ela citou inclusive a história da Tartária, do Mud Flood, da inundação de lama. Ela fala, é um outro exemplo. Guerra de narrativa. Você conhecer sobre a história da Tartária, você saber sobre a Tartária, ótimo. Mas isso não quer dizer que você vai querer impor isso ao outro. Né? Você não vai querer colocar para o outro toda essa verdade. Tenha para você e faz o teu trabalho. Não entrar em guerra de narrativas. E ela frisa muito isso. Né? Não se distraia, pois se você se distrai, você drena a sua luz. Você desaparece. Ela falou, simplesmente você vai desaparecer. Um aumento de frequência. A velocidade que as coisas estão indo, você vai acabar desaparecendo. E aí sim, você deixa se atingir pela escuridão. É onde você deposita a tua energia. Aonde você está colocando toda essa energia. Não diz, e ela fala assim, não diz, é sobre entoar mantras, cânticos, tomar banhos. Não, é sobre exalar a sua luz. Não que os mantras, os cânticos não sejam importantes nesse momento. Sim, nos ajudam. Mas o exalar a sua luz. E como é que você exala essa luz? Reconhecendo a tua força. E esse reconhecimento, ninguém vai poder fazer para você. Você precisa fazer. Passar para o outro. Vamos lá. São aquelas tantas armadilhas que a gente cai, né? Nossa, todo dia tem uma Exatamente. armadilha. E Exatamente. as armadilhas é realmente isso. A gente só fica gastando energia, fica se dividindo enquanto humanidade, né? Criando mais fissuras, mais E drenando. perda de foco. Nossa, E direto. drenando. É aquele negócio de doação de sangue. Enquanto isso, eles estão bebendo leite de canudinho, gente. É uma coisa assim absurda, sabe? É sobre afastar a escuridão do seu campo. Você não expulsa, você não a empurra, você não se esconde. Isso daí eu achei sensacional. Ela falou, não adianta. Como é que você afasta a escuridão? Empurrando, escudando, escondendo? Não. Aí ela fala assim, shine, baby, shine. Brilhe, produza a luz, coloque a luz, externalize essa luz, deixa que os outros vejam essa luz. Shine, baby, shine, brilhe, brilhe. Uhum. É o que você precisa fazer, apenas brilhe. E pergunte a você mesmo, onde eu estou colocando o meu poder, mais uma vez, onde eu estou diluindo a minha luz. Estou deixando isso crescer ou não? Envolver-me ou não? Olha as perguntas que ela coloca para que a gente faça. Né? A gente está se deixando envolver? A gente está deixando isso crescer? Essa escuridão crescer dentro de nós? Ou não? Ou a gente está deixando a luz crescer dentro de nós? Porque quanto mais falar da escuridão, mais alimento você dá para a escuridão. E nós fomos acostumados e formatados a acumular conceitos, não experiências. Isso eu também achei sensacional. Tudo gira em torno quê? De conceitos, não experiências. Você precisa mudar esse movimento para o seu coração. Qual é o maior campo eletromagnético que a gente tem no corpo? Está aqui. E é daqui que você consegue expandir e aumentar. Clame por mais de você. E assim a escuridão se torna menor. E aí eu quero voltar para essa parte do acumular conceitos, porque isso é muito interessante quando ela fala, né? Porque é justamente onde você dá poder às palavras. E é onde ela vai chegar aqui. E eles só podem usar o seu poder se você entrega para eles. Aí ela vem com essa máxima que eu achei ótima.
palavras não se tornam experiências. E sim, as experiências se tornam palavras. Olha isso. Palavras não se tornam experiências, experiências se tornam palavras. Experiencie, somente as experiências te levarão a outro nível de consciência. Então, você precisa experienciar para que você chegue num nível de consciência mais elevado. Porque o discurso fica muito legal, mas a partir do momento em que você não experiencia, que você não vivencia, que você não abraça tudo aquilo que chega até você, como todo o discurso que a Anne fez anteriormente nos vídeos dela, né? Onde você precisa entender a pausa, você precisa entender o fundo do poço. Isso são experiências. E é através das experiências que você vai adquirir tudo que é necessário para aumentar a tua frequência, a tua energia, a tua vibração. Ela dá o exemplo da Torre de Babel, né? Enrolando nossas palavras e diluindo o nosso poder. A Torre de Babel, que era a Stairway to Heaven, né? Todo mundo ali unido para fazer uma escada para o céu. Qual é a finalidade? Para fazer o quê? Então, é esse tipo de pergunta que a gente tem que fazer, né? As experiências, elas vão levar a gente à questão do universo. E qual é a questão do universo? Qual é a grande questão? O universo fala do quê? O universo fala em amor, fala em elevação de frequência, fala em energia. A fala do universo é essa. O universo não fala em palavras. Como é que o universo fala? Como é que esses seres mais evoluídos falam? E quando a gente fala, eles não se importam com nomes. Quantas vezes a gente ouviu isso, né, Anne? Ah, qual é o nome? Qual é o nome? O nome não importa. Palavras não importam. Ah, porque eu falo inglês, porque eu falo português, porque eu falo... Beleza, a língua está ali. Só que qual é a linguagem mais importante? A linguagem do amor, a linguagem frequencial, a linguagem que vem através da energia. Faça disso a sua língua. Você pode crescer através da luz? Claro, quando você lida com as suas emoções, quando você se acostuma com as suas emoções, né, você as conhece profundamente e não superficialmente, aí sim você vai estar fazendo o trabalho, você está fazendo o papel de entender quem você é. E não só isso, ela falou, a forma como a gente lidar com isso, a gente fica muito na superfície. A gente não mergulha e está tudo certo, porque nós fomos formatados para ficar na superfície. Isso aí também vem através da formatação. Só que através do reconhecimento em que você pode mergulhar, que você pode ir fundo, e você deve, vai lá e experiencia isso. Né? E o que a Matrix faz? Ela quer que você perpetue a vontade de sair dela. E quanto mais você insiste nisso, mais você fica preso. Olha que doido, é uma areia movediça. Quanto mais você se move, mais você afunda. E é um grande paradoxo, que é o que ela diz. A grande maioria não deixa a luz entrar. A grande maioria das pessoas deixa a escuridão entrar, porque ela sim lhe é familiar. E a Anne já tinha falado disso. É muito mais fácil, porque vem da formatação. É muito mais fácil você entender tudo aquilo que já foi te apresentado, tudo aquilo em que você se reconhece. E esse reconhecimento se dá através de toda essa programação que já é feita mesmo antes da gente estar encarnado aqui nesse planetinha. Então, para a gente se despojar desses conceitos e desses preconceitos, realmente é difícil. Mas é um trabalho de reconhecimento, é um trabalho árduo de reconhecimento. Deixa eu passar para outra. E aí a gente chega no que ela fala sempre... pode falar. Eu ia te interromper. Essa parte inicial, principalmente, que ela fala de não ceder às provocações da escuridão, né? Que a gente já se acostumou a chamar de ataque, a gente sempre se coloca com um alvo na cabeça para ser vítima de ataque, né? Vítima, de novo. Eu sou muito visual, né? Como é que eu visualizo isso? A gente está andando e tem um monte de anzolzinho pendurado, a gente tem que ir desviando do anzol. Mas é que a gente tem aquela tendência irresistível de ter a isca que a gente gosta, né? Aí a gente vai lá, sabe que tem um anzol na isca, mas a gente vai lá e morde do mesmo jeito, né? É bem isso, amiga. Então a gente só precisa lembrar
né? Que tem sempre um anzol no meio das coisinhas que a gente gosta de gastar energia à toa. Né? Não, e olha essa frase que ela fala que eu acho interessante. Sempre gravitacionamos por aquilo que conhecemos. Já é instintivo, gente. A gente já vai lá e a gente fica rodando, orbitando em volta daquilo que a gente já conhece. Por quê? Porque isso é familiar, porque a formatação está ali, e porque você dança com aquilo, sabe? Você vai naquela. E para você sair desse ritmo, para você soltar essa amarra, soltar essa corda, né? Para dar aquele wake up, né? Vai para dentro de você. Né? É um instalar. Peraí, opa, ó, já estou eu ali, sabe? A gente parece, nós somos puxados, literalmente atraídos para esse spin, né? Em volta de nós mesmos, cachorro correndo atrás do rabo, né? E aí, para onde que a gente tem que ir? E onde que tem que ir? Onde nós direcionamos o nosso pensamento? Para onde nós direcionamos a nossa energia, a nossa frequência? Para a nossa consciência crística, para a abundância, para a saúde, para o amor incondicional. Quando você direciona para isso, quando você direciona toda a tua energia, e não é palavra, não é decreto, é sentir.